Olá pessoal, professor Lucas Medrado de Geografia. Continuando nossa correção da prova da SPSEX de 2024, nós vamos agora ir para a questão 25, uma questão de Geografia Física. Bom, e é uma questão bem interessante porque ela fala um pouco sobre os latossolos. Vamos para a questão. Olá, questão 25. Latossolos caracterizam-se pela alta permeabilidade à água. Ou seja, permeabilidade, eu estou falando dessa absorção de água. Podendo ser trabalhados em grande amplitude de umidade. Os latossolos apresentam tendência a formar crostas superficiais, possivelmente devido à flutuação das argilas, que passam a se comportar funcionalmente como silt e areia fina. A fonte é a Embrapa e vamos nessa. Sobre os latossolos, afirma-se. Vamos lá para as questões. Questão item 1. Por serem típicos de climas quentes e úmidos, tendem a enfrentar intensa lixiviação. Esse item é certo, pessoal. A área de ocorrência dos latossolos é justamente esses climas quentes e úmidos. Não necessariamente a Amazônia. Quando a gente fala de úmido, a gente pode falar de um clima que apresenta uma estação chuvosa. Bom, boa parte do centro-oeste brasileiro apresenta aí uma grande quantidade de latossolos. Lembrando que os latossolos ele tem algumas variações, né? Alguns subgêneros. Latossolo vermelho, latossolo amarelo, latossolo vermelho e amarelo. Aqui no centro-oeste, né? Eu estou falando aqui de Brasília. Aqui nessa região do centro-oeste é muito comum a presença do latossolo vermelho, tá bom? E apresenta intensa lixiviação. Lixiviação, você tem que lembrar de lavagem dos solos. Então, chove bastante, esse solo ele é lavado a nível superficial e ele vai perdendo aí os seus nutrientes. Então, não pense que um solo lavado ele é um solo bom para a agricultura. Ele vai perder alguns minerais por conta dessa intensa lixiviação. Lixiviação, lavagem dos solos, lembra disso, esse conceito é importante. Tá? 2. Então, item 1, ó, correto. 2. Por serem ricos em praticamente todos os nutrientes, dificilmente um solo ele é rico em todos os nutrientes. Caracterizam-se pela constante fertilidade e por não necessitarem de qualquer forma de correção. Esse item ele é errado. Os latossolos eles vão ter uma grande concentração de ferro e alumínio. Já vamos pular lá para a questão 5. Olha a contradição. A deficiência de determinados nutrientes está falando o contrário do item 2. Gera a necessidade de adição de calcário para que os latossolos retomem a aptidão para o cultivo agrícola. Esse item é correto. O nome desse processo é calagem. Calagem tem a ver com a adição de calcário. Calagem. Bom, muito comum. Então a 1 e a 5 já estão corretas. Só pode ser uma, né? Mas vamos lá. A laterização, ou seja, a formação de lateritas, é o que está falando isso aqui, ó. No enunciado está falando. Tendência de formar crostas superficiais. É essa laterita, é uma camada, como se fosse um cascalho, sabe? Uma grande quantidade aí de pequenas rochas que não tem utilidade. Laterita não tem utilidade. Então esse processo de laterização é um processo bastante experimentado pelos latossolos. Verdadeiro. Então depois que o solo é lavado, nós temos essa tendência de formar essa crosta superficial ou crosta ferruginosa também. Que nome feio, né? Chega a ficar careta. Crosta ferruginosa. Tá bom? O item é correto. 4. Os latossolos somente se formam em áreas em que chuvas torrenciais. O que é uma chuva torrencial? É uma chuva de muitos milímetros. Uma chuva de uma grande quantidade de milímetros. Observado, por exemplo, na Amazônia, são chuvas mais duradouras. Tá bom? Ou muito volumosas. Ocorrem durante todos os meses do ano. Errado. Como eu falei, o latossolo ele é típico aqui do centro-oeste.
nós temos um clima tropical típico ou subúmido, com uma estação chuvosa e uma estação de estiagem típica, né? Nós temos então duas estações típicas aqui no Centro-Oeste. Então, verão chuvoso, né? E inverno menos quente e seco. A gente costuma falar que nós temos duas estações no ano, né? Uma seca e uma chuvosa. A estação chuvosa ela vai mais ou menos 6 meses, de outubro a março, com as águas de março fechando o verão. E a estação seca ela vai de abril até setembro, mais ou menos. Tá bom? Então, só pode ser qual item? 1, 3 e 5. Essa foi a questão 25.